Olá, queridos, estamos aqui para mais momentos de reflexão e esse mês especial do nosso aniversário de 1 ano, mês de outubro, nós temos algumas participações especiais. Eu agradeço a Deus pelos nossos agora quase 280 inscritos no nosso canal e o Senhor tem acrescido vidas que têm sido abençoadas através da palavra do Senhor. Nosso último vídeo, eu e o pastor João tivemos aqui mais de 400 visualizações e louvado seja o nome do Senhor, porque muitos testemunhos de milagres familiares, milagres no casamento, até milagres no relacionamento, né? E Deus fez através desse vídeo. Eu quero agradecer ao Senhor pela tua vida, pela tua colaboração, pela tua oração, pela tua parceria. Amém? E no especial de hoje, nós temos aqui uma menina da palavra. Uma criança que é um milagre do Senhor, que cresceu na presença do Senhor, que ela ama a Deus acima de todas as coisas e é a minha sobrinha Rebeca. Hoje ela tem uma participação muito especial aqui conosco. Eu vou convidar a Rebeca para vir aqui trazer uma mensagem do Senhor para a tua vida. Olá, eu sou sobrinha da tia Nanda e eu tenho 6 anos e eu tô aqui para falar acerca da Bíblia sobre Davi. Davi foi um homem muito corajoso, ele enfrentou o gigante com a fé que ele tem de Deus. E Davi é um homem, ele é muito corajoso, ele tem a fé muito boa de Deus. E Jesus faz milagres, ele cura as pessoas. Ele cura as pessoas, ele faz milagres, muitos milagres. E Jesus é muito bom. Ele cura as pessoas, faz muitas coisas. Então, tchauzinho. Ai, que coisa linda da titia. Então, você esqueceu de falar para as pessoas, apesar de que eu te apresentei. Qual é o seu nome? Rebeca. Olha, Rebeca. Então, o personagem da Bíblia que você quer trazer hoje aqui para os irmãos é Davi. Uhum. E olha, Davi, ele fez coisas muito grandes, como você falou, né, Rebeca? É. Ele derrubou quem mesmo que você disse? Golias. Meu Deus, aquele gigante enorme. Uhum. E ele derrubou como, Rebeca? Ele pegou 3 pedrinhas no riacho e jogou 5 pedrinhas e jogou no gigante, na testa. Aí depois o gigante caiu e ele pegou a espada do gigante e matou ele. Meu Deus do céu! E aí o gigante morreu. Na verdade, pelo poder de quem? De Deus. Isso aí! Porque para Deus não existem impossíveis, né, Rebeca? É. E você tem visto assim muitos milagres do Senhor na tua vida? Sim. É mesmo? Porque minha boca já tá quase limpa. Ah, você tem um testemunho lindo de cura, né, Rebeca? É. Então vamos contar para as pessoas sobre o testemunho da sua cura? Uhum. Então, o que você tinha na boca? Eu tinha uma alergia e que era cheia de bolinha. Ai, incomodava? Coçava. Muito? Muito. E aí, o que aconteceu? Mas depois Jesus tocou na minha vida e curou. Meu Deus, o Senhor tocou na tua vida e te curou, que coisa linda, louvado seja Deus. Aí você recebeu a oração e a sua boca ficou completamente curada. Sim. E incomodava demais você, né? Sim, ela coçava. E agora não tem mais nada? Chega pertinho da câmera, pode vir aqui. Que coisa linda, tem um janelão lindo vindo aí, um dente lindo. Isso. Agora ela vai sentar lá de novo e ela vai fazer uma oração por todas as crianças, tá bom? Tá. Então vamos lá, eu vou fechar meu olho aqui, hein, Rebeca? Ora aí, abençoando todas as crianças que assistirem esse vídeo, as crianças que ainda não conhecem o Senhor Jesus e que o Senhor venha curar também as crianças enfermas, né? É. Então vamos lá. Senhor, abençoe qualquer uma criança que estiver no hospital. Senhor, liberte todo esse coronavírus. E, Senhor, que cure as crianças. E, Senhor, abençoe qualquer uma delas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora despede do nosso público. Tchau. Fala assim, até o nosso próximo momento de reflexão. É isso? Uhum. Dá um beijinho, manda um beijinho. Mua. Queridos, que mensagem, né?
Rebeca trouxe pra gente uma reflexão sobre Davi, né? Davi, um homem tão pequeno em estatura, tão pequeno na casa de seu pai, nem o pai de Davi acreditava nele, né? Já trouxe algumas reflexões sobre isso, que quando o profeta vai até a casa de Jessé, ele pergunta, né, sobre os filhos de Jessé. E Jessé vai passando à frente os filhos mais fortes, os filhos mais bonitos, os filhos com maior postura para a guerra e com aparência de rei. Mas o Senhor falou com Samuel que nenhum desses o Senhor havia escolhido. E chega um momento que Jessé para de apresentar os seus filhos. E o que Samuel pergunta? Acabaram-se os seus filhos? E aí Jessé responde, não, ainda tem um que está lá cuidando de ovelhas, chamai-o. E quando Davi chegou, pequeno em estatura, mas grande no poder de Deus, em obediência, então Samuel olha para Davi e Deus fala com Samuel, unge esse, porque esse é o futuro rei de Israel, esse é o meu escolhido. Então, irmãos, quando a Rebeca fala aqui sobre Davi, essa história nos traz um impacto muito grande, porque Deus nos ensina através dessa história que você não precisa ter aparência para vencer um inimigo. Você não precisa ter aparência para ir a locais inimagináveis. Você precisa da presença de Deus. Porque como Davi derrotou o gigante, como a Rebeca acabou de falar aqui, ele escolheu 5 pedrinhas lá no ribeiro, no riacho, e uma daquelas pedras, através da sua funda, daquela tiradeira, Davi acerta, encrava na testa do gigante. E o mais sobrenatural nessa história, porque Davi cai com o rosto, Golias cai com o rosto em terra. O gigante cai com a testa, com a fronte na terra, sendo que, pela lei da física, o normal seria, naquele momento em que o gigante recebe uma pedrada na testa, aquela força, aquela oposição o jogaria para trás, mas ele cai para frente, mostrando mais ainda o poder de Deus que era com Davi. E aí, como disse a Rebeca, Davi foi lá, pegou a própria espada de Golias, arranca a cabeça do gigante e mostra que só o Senhor é Deus. Mas tudo isso por quê, irmãos? Estamos falando aqui de violência? Não, muito pelo contrário. Estamos falando aqui da justiça divina. Golias era um filisteu que ele afrontou o povo de Israel. Ele queria saber quem em Israel poderia derrotá-lo. E Davi, quando houve a afronta do gigante, quando houve a afronta de Golias, ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. Ninguém queria enfrentar Golias. Mas Davi, mesmo sem ter uma capacidade física, ele fala para Golias, Golias, tu vens contra mim com espadas e lanças, ou seja, armas carnais, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, já dizia o apóstolo Paulo, a nossa luta é contra os principados e dominadores deste mundo. Então Davi já entendia que aquela guerra física, na verdade, ela era espiritual. E que essa guerra precisaria ser vencida de forma espiritual. Ou seja, quando você tem uma batalha na sua frente, quando você tem um gigante na sua frente, não olhe para o tamanho do gigante. Olhe para o tamanho do seu Deus e diga para o gigante, eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado. E aí, falando sobre as crianças, já que nós tivemos essa participação tão especial da Rebeca, eu queria ler com vocês Provérbios 22, versículo 6, no nosso mês de comemoração aí, no nosso ano que estamos no YouTube, um ano que estamos alcançando muitas vidas através da palavra do Senhor. E diz assim, Provérbios 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho. A Bíblia não diz ensina a criança o caminho, porque se fosse assim, a Bíblia estaria falando para os pais, os responsáveis pelas crianças, que nós deveríamos apontar o caminho. Olha, vai por aquele caminho. A importância da criança ser ensinada no caminho. A Rebeca foi uma criança criada na presença de Deus. Desde o ventre da sua mãe era ministrada pela palavra do Senhor, pelas orações da sua mãe, pelas nossas orações, assim como Ana Clara. E você vê a diferença nítida, você que tem uma criança criada no caminho. E qual é a diferença para os pais nesse momento? Você não deve apontar o caminho. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho
em que deve andar. Ou seja, não apontar o caminho, mas andar junto no caminho. Sabe quando você está ensinando a criança a andar sozinha na rua? Um pré-adolescente, um adolescente, e você ensina no caminho. Quando você ensina uma criança um caminho que ela não conhece, você vai junto, certo? Você vai com ela até um certo lugar e diz: aqui você para, aqui tem um sinal, aqui você precisa olhar para os dois lados, ainda que o sinal esteja fechado, não fale com ninguém, não responda a ninguém na rua, não aceite nada de ninguém, mas isso você ensina no caminho, andando junto, ensinando pelo exemplo. Tem muitos pais que falam para a criança qual é o caminho, mas eles mesmos não querem viver aquele caminho. Vai para a escola bíblica, vai para o culto, leia a Bíblia todos os dias. Você já orou hoje, mas são pais que não agem assim. Por isso que a gente ensina no caminho. Enquanto você está com a criança no caminho, você pode dizer para ela: faça isso como eu estou fazendo. Atravesse aqui como eu estou atravessando. Negue-se a si mesmo, como Jesus fez, como eu também faço, como seu pai faz. Se você é responsável por uma criança, ensine a criança no caminho, não o caminho. Quando você ensina o caminho, você está apontando um caminho o qual você não anda, o qual você não usa, você não se utiliza daquele caminho. E a criança, ela tem como exemplo os seus pais. Ela tem como exemplo aquilo que a sua mãe faz, aquilo que o seu pai faz, aquilo que a sua mãe diz, aquilo que o seu pai diz. Por isso que é tão importante ensinar no caminho. E a Bíblia tem uma promessa para quem ensina a criança no caminho. A promessa é: e ainda quando for velho, não se desviará dele. Dele quem? Do caminho. E quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus Cristo. O único caminho, a única verdade e a única fonte de vida. Então a promessa de Deus é que esta criança jamais se desviará do caminho bom, do caminho reto, do caminho do bem, do caminho do que é justo, do caminho da palavra de Deus. Você vê que a Rebeca conta um testemunho aqui de cura. Ela já vem sofrendo com essa alergia na boca já há algum tempo. E eu lembro que um dia ela estava aqui na minha casa, minha irmã precisou deixá-la comigo, e eu chamei o pastor João e nós ungimos a Rebeca com o óleo. E nós oramos e profetizamos cura sobre ela. E daquele dia em diante, foi uma cura gradativa. Essa vermelhidão, essa alergia que ela tinha na boca, muito séria, muito grave, ela foi regredindo ao ponto do que vocês acabaram de ver agora. Não tem mais nada, para a honra e glória do nome de Jesus. Quem ora precisa crer e quem recebe oração precisa crer também. Amém? Então, por isso que é tão importante nós cuidarmos da educação espiritual dos nossos filhos. Nesses últimos dias, irmãos, eu vejo tantas pessoas preocupadas da criança aprender o inglês, aprender o balé, aprender lutas, aprender o futebol, ir bem na escola. Eu sei que mesmo com a pandemia, né, algumas coisas já estão voltando, já está havendo uma flexibilização, mas poucos pais se preocupam com a educação espiritual dos seus filhos, que é a mais importante. Porque é a educação espiritual que vai conduzir os nossos filhos aos céus. É a educação espiritual que vai livrar os nossos filhos do quê? Do desvio. É a educação espiritual que vai levar os nossos filhos à vida eterna. Isso é importante. Lembra do que a Bíblia fala lá no Salmo 127, versículo 3? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. O que a Bíblia quer dizer com este texto, né? Neste salmo aqui de Salomão. O que a Bíblia quer dizer? Se nós temos uma herança, é porque alguém nos deixou. Geralmente, quando alguém morre, deixa uma herança. E essa herança é destinada a quem? A alguém de confiança. Tem casos até em que heranças são deixadas para pessoas que nem são da família. Porque aquela pessoa que partiu, antes dela partir, ela entende que às vezes os próprios familiares não vão cuidar bem daquela herança. Não vão dar prosseguimento à sua herança. Então, herança é algo dado a alguém confiável. É um legado deixado a alguém de confiança. Se a Bíblia diz que herança do Senhor são os filhos, é porque Deus confiou em mim, confiou em você, pai e mãe, para cuidarmos dos nossos filhos como Ele mesmo cuidaria, como Ele cuida de nós. Amém? É importante nós entendermos isso. Tenha responsabilidade com seus filhos, cuide da vida espiritual dos seus filhos,
cuide da saúde dos seus filhos, cuide da vida emocional dos seus filhos, brinque com os seus filhos, curta os seus filhos, tenha momentos de descontração com os seus filhos, tenha momentos de oração com os seus filhos. Muitas vezes a minha filha ministra sobre a minha vida, ela impõe as mãos sobre mim, ela ora, ela intercede, ela clama ao Senhor pela minha vida, pela vida do pastor João, e nós recebemos essa oração e ela já foi muitas vezes, inúmeras vezes, usada até em milagres para as nossas vidas. Então, honre o nome do Senhor e faça valer a pena a herança que o Senhor te confiou. A herança é do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Ele confiou em você e confiou em mim. E aí a Bíblia diz que o fruto do ventre é o seu galardão. Ou seja, o fruto que nós geramos é a recompensa do que Deus tem para mim e para você. Galardão é recompensa, tá? Galardão é diferente de prêmio, de presente. Presente a gente dá de graça. Presente a gente dá porque gosta, porque ama, mas galardão não. Galardão é recompensa, é prêmio, é algo que você se esforçou para conquistar. Então, se Deus te deu um filho, é porque Ele sabe, o Senhor sabe, que você vai ter a capacidade, ou Ele espera que você tenha a capacidade de cuidar, de zelar, porque senão Ele irá cobrar de mim e de você sobre a criação dos nossos filhos. É tão bom ver as crianças, os adolescentes, os jovens servindo a Deus de todo o coração, sendo tementes ao Senhor, se afastando do caminho mau. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Temos Davi, temos José, sabe? Foram jovens, temos Timóteo, Estevão, jovens que se entregaram por amor à palavra. Falando de José e Davi, foram jovens que escolheram evitar o mal. Falando de Daniel, Daniel evitou comer as coisas consagradas aos ídolos, ele decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Por quê? Porque aquelas comidas eram sacrificadas a ídolos. Então ele não queria comer a comida do rei. Ele preferiu ficar a legume e água, comer legumes e água, e tomar água apenas, ele e os seus amigos, para não se contaminar com aquela comida que era sacrificada. Então Daniel, José jogado no poço pelos seus irmãos, depois perdoa os seus irmãos, ajuda os seus irmãos, tira os seus irmãos daquela terra de fome e os traz para um momento de abundância, para uma terra fértil. Davi, tão jovem, tão pequeno, como aqui a Rebeca falou e eu também falei aqui há algum tempo atrás, que ele enfrentou os gigantes, não apenas enfrentou os gigantes, enfrentou também a arrogância dos seus irmãos. Alguns dos seus irmãos chegaram a dizer para Davi: o que você está fazendo aqui? Veio ver a peleja? Sabe, afrontaram Davi, como quem diz, você não tem capacidade para isso. Nunca deixe ninguém dizer para você, você não tem capacidade para isso. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem eu sou. Você não precisa provar nada para ninguém, porque Deus sabe quem nós somos. Falando do Novo Testamento, Estevão morreu apedrejado por causa da palavra de Deus. E na hora de morrer, Estevão faz uma oração: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Ele já tinha um coração perdoador. Falando de Timóteo, um jovem pastor que ensinava pelo exemplo. E Paulo diz para ele: olha, ninguém despreze a tua mocidade. As pessoas têm o hábito de olhar para os jovens e dizer: é jovem demais. Olham para os idosos: é idoso demais. Mas Deus escolheu a mim e a você independente da idade. Se você é jovem demais, coloque-se diante do Senhor para servi-lo. Se você já está idoso demais, coloque-se diante do Senhor para servi-lo. Porque a Bíblia diz que na velhice nós ainda iremos dar frutos. Eu sempre falei isso, que eu quero ser uma velhinha que, ainda que eu esteja na bengala, irmãos, eu quero estar pregando o evangelho, falando o amor de Deus. E não é na internet ou num púlpito, não. É onde eu estiver. Falar do amor de Deus, falar quem é esse Jesus que me salvou e que te salvou. E para a gente finalizar, eu gostaria de ir com vocês lá em Mateus. Mateus fala acerca das crianças, né? Mateus capítulo 19, versículo 13, diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. As pessoas levavam as crianças até Jesus. Para quê? Para elas ficarem rabiscando o papel? Para quê? Para elas ficarem montando Lego na hora do culto, na hora da palavra? Não, não, não. As pessoas levavam as crianças até Jesus para que ele impusesse as mãos sobre as crianças e orasse por aquelas crianças. As crianças precisam de oração. Eu lembro quando Jesus curou um jovem endemoniado e ele pergunta para aquele pai: desde quando isso ocorre? Aquele pai diz: isso ocorre, isso acontece desde a infância.
Então, demônios podem se apossar de crianças. Por isso que as crianças precisam receber oração. Por isso que na hora do culto as crianças precisam receber oração. E quando as crianças vão para uma área infantil, as crianças precisam ser ministradas através da palavra, precisam ser abençoadas. E os pais levavam as crianças até Jesus, mas sabe o que os discípulos faziam? Repreendiam então as crianças, repreendiam os pais que estavam levando as crianças. Imagina, os pais eram abençoados por Jesus e o que eles queriam? Que os seus filhos também fossem abençoados. Mas os discípulos diziam, não façam isso. Por quê? Provavelmente porque eles entendiam que era perder tempo orar crianças, perder tempo abençoar crianças, perder tempo semear na vida de uma criança. E a Rebeca veio aqui no dia de hoje mostrar para mim e para você que semear na vida de uma criança nunca vai ser perda de tempo. Porque aquela semente, ela vai germinar, vai brotar, vai crescer, vai virar uma árvore que vai dar fruto e vai dar sombra. Então eu sou fruto de uma criança que foi semeada numa escola bíblica dominical, que eu ia com a minha tia, confesso que eu ia por causa do lanche. Eu ia com a minha tia na igreja quando eu tinha uns 5, 6 anos, e a minha tia mais nova, ela me levava para ir à igreja com ela, e eu ia apenas na escola dominical. E eu gostava do lanche, mas gostava das atividades que aquela igreja tinha com as crianças. E essa minha tia, ela sempre nos levava, eu, minha prima, minhas irmãs, e nós íamos nessa igreja, gostávamos da escola dominical, eu sempre ganhava o prêmio, tinha aquela professora, a tia, que dava o chocolate para quem acertava mais perguntas da Bíblia, e eu lembro que com 5 ou 6 anos de idade, eu fui ministrada nessa igreja, e ali a palavra, que é a semente, né, ficou no meu coração, porque a semente é a mesma, a palavra de Deus não muda, e o solo é o nosso coração, que tem que ser sempre um solo fértil, um solo onde produz a vida. E aí depois dos meus 5, 6, eu fui à igreja ali até uns 8 anos e fui me converter com 13 anos de idade. Então, como é importante cuidar das crianças, a gente não pode impedir as crianças de participar de um culto, de serem oradas, de serem ministradas pelo Senhor. E aí diz o versículo 14, Jesus, porém, não repreendeu as crianças não, nem os pais, repreendeu os discípulos. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus está dizendo o seguinte para os discípulos, olha, para com isso. Deixa esses pequeninos virem a mim. Não os embarace. Embaraçar é trazer vergonha, trazer constrangimento, dizer, não, você não vai até Jesus, não. Jesus não pode ser importunado por criança, não. Não, Jesus fala para ele, não os embaraceis, porque dos tais, desses pequeninos, é o reino dos céus. O reino de Deus também é deles, então deixa eles virem a mim. Porque ele era o caminho, como eu falei, ele era o caminho para os céus, inclusive de uma criança. Inclusive de uma criança. E aí, o versículo 15, finalizando, diz, e tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Olha que coisa linda. Jesus não deixou de fazer a obra, porque os discípulos o criticaram. Jesus não deixou de fazer a obra, porque alguém o criticou, alguém o condenou. Não deixe de fazer a obra porque alguém te condena, alguém te critica. Jesus não deixou de orar as crianças porque eles achavam que não era momento de criança atrapalhar Jesus, não. Jesus fez aquilo que Deus colocou no seu coração, porque Jesus era obediente ao Pai e não aos homens. Aliás, a Bíblia fala isso, né? Antes importa agradar a Deus do que aos homens. Então, se você sabe que está agradando a Deus, não se incomode com o que os homens pensam, não se incomode com o que os homens acham de você, com o que as pessoas acham de você. Homem aqui é o ser humano, a raça humana. Não se incomode. Jesus não estava nem aí porque os discípulos achavam, com certeza depois foi um maior buchicho acerca disso. Poxa, Jesus foi deixar as crianças participarem desse momento, atrapalharam, gritaram, criança é criança. Naquele tempo, criança também era criança. Levadas, pulam para lá, gritam, né? Às vezes parece que atrapalham o culto, mas Jesus não embaraçou essas crianças. Jesus repreende foi os discípulos que foram repreendidos. Jesus impôs as mãos sobre aquelas crianças e depois ele se retirou dali, porque ele completou a obra na vida daquelas crianças. Amém? Acabamos de ter aí no mês de outubro, dia 12, nós comemoramos o Dia das Crianças, né? E como a Rebeca orou por todas as crianças, eu quero orar agora por todos os pais, todos os responsáveis. Você que está com um filho ou com uma filha afastada dos caminhos do Senhor, não deixe de semear a boa semente. Eu sou fruto de oração, eu sou fruto de alguém que semeou na minha vida. E se eu estou aqui, se meu marido está aqui, se minha filha está aqui, é porque
nós somos pessoas que fomos semeadas na palavra de Deus. E a semente, a palavra de Deus, diz a Bíblia lá em Isaías 55, a palavra de Deus jamais volta vazia. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nesta hora eu quero impor as minhas mãos, Pai. Pela fé, mesmo através da tela de um celular, de um tablet, de uma televisão, eu quero impor as minhas mãos sobre os pais, os responsáveis de cada criança, de cada jovem, de cada adolescente. Eu quero orar por aqueles que têm filhos, Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor dê sabedoria vinda dos céus, discernimento, que os pais entrem em batalha espiritual, em jejum, em oração pelos seus filhos. Oh, Deus, e aqueles que não têm filhos, mas que sonham em ser pais, sonham em ser mães, Senhor, faz-te agora tornar o ventre fértil. Toca, Senhor, no ventre desta mãe. Toca, Senhor, no órgão deste pai, no aparelho reprodutor, que eles recebam poder para serem pais e mães, como a tua palavra diz. Que mulheres que não podiam ter filhos receberam poder para ser mães, para serem mães. Por isso, em nome de Jesus, faz um milagre hoje, Pai. Faz um milagre na vida dos nossos filhos, Pai. Que toda rebeldia, todo desvio, todo mal que possa estar na mente das crianças, dos jovens, dos adolescentes, que venham caindo por terra agora, em nome de Jesus, que os nossos filhos sejam obedientes. Nós abençoamos os nossos filhos, eles são herança do Senhor, são benditos, são abençoados, são salvos pelo poder do nome de Jesus, nós cremos assim. E também abençoamos os futuros pais, as futuras mamães, que sejam abençoados, que sejam férteis, em nome de Jesus. Amém e amém, amém? Recebam essa palavra profética sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos, em nome de Jesus. Eu vou liberar sobre você a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de curtir essa mensagem e não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Amém? Até o nosso próximo momento de reflexão. Muitos beijos instalados e aquele coraçãozinho em nome de Jesus.